esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximou de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus parou e mandou que levasse o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: o que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Ao vencedor concederei comer da árvore da vida. 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 A primeira leitura de hoje para nós, ela mostra João no Apocalipse mostrando a igreja. Diversas igrejas, vai mostrar 7 igrejas. E ele vai mostrar que cada uma dessas igrejas tem aquelas que têm as suas qualidades e os seus defeitos. Mas ele vai dizer algo muito maravilhoso. Feliz é aquele que lê e aqueles que escutam a palavra desta profecia e também praticam o que nela está escrito. Então, a primeira coisa, eu tenho que ouvir a palavra, ler, escutar e vivê-la. Se eu quero ser feliz. Então, primeiro, o segredo da felicidade é escutar Deus e colocar a sua palavra em prática. Se você quiser continuar infeliz, escuta e não coloca em prática. Então, já sabe, olha, quer ser feliz? Escuta a palavra de Deus e a coloca em prática. E a primeira igreja é a nossa casa. A nossa casa é uma igreja doméstica. Ali a igreja, a primeira igreja é a nossa casa. O Concílio do Vaticano definiu que a primeira igreja é a nossa casa. Ali começa a igreja. Nós somos esse corpo místico desta igreja
e que formamos uma igreja também na nossa casa. A nossa igreja é uma continuação. A missa inicia-se, começa quando a gente sai de casa, para vir aqui no templo para estar com Jesus, para aprender com Jesus, a ser filho, a ser família de Deus. Ele vai nos ensinar a viver a filiação, a ser esta igreja viva de Deus, aonde quer que a gente esteja. Então começa quando a gente sai de casa para vir aqui. E ela inicia com um beijo no altar do sacerdote. E ali depois tem toda a graça que vai acontecendo, até a palavra, o perdão, a reconciliação nossa conosco, com os nossos irmãos, com Deus, tem um ato penitencial, depois tem a palavra que vem transfigurar. Então, quando nós viemos ao templo, nós viemos para celebrar esta graça da vida nova, a Páscoa em Deus. Toda a missa é uma Páscoa, é uma passagem, é uma transformação. É como que eu saísse da minha casa e fosse ao Calvário de Cristo, entrasse aqui, adentrasse nesse templo. Aqui é a ara, aqui é o local do sacrifício, aqui eu coloco a minha vida, aqui eu mergulho em toda a riqueza de Deus. Me torno um sacrifício vivo com Cristo, porque eu quero morrer com Ele, ressuscitar com Ele para uma vida nova. E depois eu saio daqui uma pessoa cheia de Cristo. E Ele vou alimentar do seu corpo, torno um com Ele e volto para casa uma pessoa nova, para distribuir toda a glória de Cristo, toda a graça. Eu me torno um com Cristo quando eu venho aqui na missa. Aí eu vou distribuir toda esta riqueza de Cristo. Então a missa é sempre morrer e ressuscitar com Cristo. Você pode fazer uma experiência de todo domingo, de todos dias de semana que você vai ao templo para morrer e ressuscitar para uma vida nova em Cristo. Cada missa é esta imolação. Cada vez mais Cristo se imola por nós, faz como que fosse aquele dia único. E nós nos tornamos um com Ele, voltamos para nossa casa para continuar as obras de Cristo. Agora não mais sozinho, agora com Ele dentro de mim. E aonde está o Filho, está o Pai, está o Espírito Santo. Então eu não estou só. E aí eu vou viver as verdades. E aí eu vou me tornar feliz, alegre. Eu vou distribuir, eu vou me tornar um homem bem-aventurado, porque eu caminho com o Senhor. Então eu torno essa igreja. Por isso ele está dizendo, olha, é importante essa igreja. Ela caminha com 7 candelabros, né? Pode ser os 7 dons do Espírito Santo. Pode ser as 7 bem-aventuranças. Pode ser os 7 virtudes, as 3 teologais, as 4 humanas. Você pode escolher. Sempre Deus está te abastecendo com riquezas, com graça, com as virtudes dele, para que você cada dia mais vai tornando e transfigurando a sua vida na imagem do Filho amado. Porque quando Deus fez o homem e a mulher, quando Deus faz o homem, primeiro Ele olha quem estava do lado de Deus no momento que Deus estava fazendo o homem, o Filho amado, foi olhando para o Filho amado. Quando Deus pensa na mulher, olhando para a filha amada, olhando para Nossa Senhora. Então, Ele olha para a filha, Ele pensa na filha amada, não na Eva. Então, toda mulher é imagem da filha amada, todo homem é imagem do Filho amado. Qual que é a sua imagem verdadeira? Esta imagem. Esta imagem da nossa família. Toda mulher tem esta imagem. Todo homem tem esta imagem prefigurada em Deus. Foi olhando para essas pessoas que Deus nos fez. Nós somos esta transfiguração desta imagem. Com quem você parece? Com o Filho amado, com a filha amada de Deus. Você é o Filho amado, você é a filha amada. Então cada homem e cada mulher tem esta graça. Então por isso Ele está mostrando esta riqueza. E Deus está dizendo, eu conheço a tua conduta, conheço o teu esforço, conheço a tua perseverança. Sei que não suporta os maus, puseste à prova
E diziam os apóstolos, descobriram que não eram apóstolos, mas mentirosos. És perseverante és perseverante. Sofreste por causa do meu nome e não desanimaste. Então quem sofre, quem é perseverante e quem não se deixa contaminar pelo mal, és feliz, será feliz. E aí ele está dizendo: todavia, há coisas que eu reprovo em você. Ao mesmo tempo que você vem, alimenta do corpo, sangue, alma de Jesus, às vezes a gente chega em casa e esquece tudo. Aí ele vai falar da reprovação. Às vezes a gente sai daqui, às vezes até dentro da igreja, a pessoa senta ali e já fica irritada, fica nervosa, né? Porque tem pessoas que às vezes fica perto de nós e começa a mexer, né? Começa a conversar com o outro, começa a falar alto, e às vezes está dentro do templo e está fazendo outra coisa, está com o pensamento lá fora, às vezes está fazendo outra coisa. Às vezes eu fico vendo a pessoa que na hora, lógico, nós temos hoje a facilidade de filmar. Às vezes eu fico vendo a pessoa, né? Na hora mais sublime da consagração, ela não entra na consagração, ela vai ficar filmando. Ela não mergulha no mistério, ela não sabe o que está acontecendo. Está vendo? Então, às vezes a pessoa não tem ideia do que está acontecendo, não mergulha, não entra. Então, às vezes está dentro da igreja falando mal de alguém, reclamando de alguém, falando do esposo, falando do filho, falando do outro. Tem gente que às vezes está dentro do templo, na hora de santificar, ou sai daqui, assim que sai ali da porta, começa já a falar, xingar, ficar bravo, a gritar, a ofender. Olha, pouquíssima coisa faz ela perder, não é perseverante, desanima. Às vezes nós somos assim. Às vezes a mãe acaba de sair da igreja, chega em casa, já começa a brigar e falar palavrão. Aí quer que o filho mude de vida, quer que o filho converta. Às vezes eu via, né, na minha casa isto. Às vezes a gente escuta, às vezes a gente vai na casa de alguém e vê a pessoa que acabou, às vezes é ministro da Eucaristia, às vezes faz leitura na igreja, às vezes canta na igreja, às vezes tem um ofício na igreja, chega em casa, esquece tudo de Deus. Muitas vezes que estão aqui hoje, ao que chegar em casa, ao que você sair ali fora, sair daquele portão ali da questão, porque aqui dentro o demônio está acorrentado, ele não está aqui mais não. Mas a hora que você pôr o pé para fora, ele vai já correr atrás de você para devolver tudo que você renunciou. Aí ele começa a te cutucar. Ele vai te cutucar de que jeito? Aí você vai pedir para Deus uma pessoa: Senhor, me dê paciência. Ele vai colocar uma pessoa bem agitada perto de você para você treinar a paciência. Aí vai pedir calma, ele vai colocar uma pessoa falando na sua cabeça. Aí você pede: Senhor, me dê docilidade. Ele vai pôr um correndo perto de você. Senhor, me dê mansidão. Aí ele põe um que te cutuca todo dia. Porque Deus faz a gente treinar. Deus nos treina. Por isso ele está falando: és perseverante. Eu te reprovo porque às vezes você abandona de cara o amor de Deus, de cara a palavra de Deus. Às vezes nós abandonamos tudo isso. E ele está dizendo: lembra-te onde caíste, converte, volta atrás, não continua vivendo assim. Pare de xingar, porque senão o teu filho ou tua filha não vai converter, o seu marido não vai converter, a sua esposa não vai converter, os seus amigos não vai converter. Eu vi que quando eu mudei de vida, olha, a minha família mudou de vida. Eu acho que eu era uma pedra de tropeço, sabia? Às vezes a gente é a pedra de tropeço da nossa casa. E quando a gente muda,
todo mundo muda. É interessante que tem gente que muda. Não foi eu o primeiro a converter na minha casa. A primeira pessoa que converteu na minha casa foi a minha irmã. Ela que me levou para a renovação. Não foi eu, não. Eu gostava de beber, de sair, de passear, de jogar bola. Olha, eu trocava quantas missas eu troquei por futebol. Quantas a minha namorada ficava abandonada, porque eu trocava ela por qualquer futebol que tinha. Por isso que eu não casei. Porque a bola era mais importante que a minha namorada. Um homem que gosta de futebol mais do que a namorada pode casar? Tem vocação para casar? Lógico que não. Eu vi que eu não tinha vocação, porque para mim o futebol era mais importante que a namorada. Eu me lembro que um dia minha namorada estava fazendo aniversário, eu esqueci. Um homem que esquece o aniversário da namorada pode casar? Eu esqueci e fui jogar bola. Troquei ela por churrasquinho de futebol. Então, olha como é que a gente é, tá vendo? Então você tem que ver. Às vezes eu falo, como que eu dava trabalho para minha mãe? Quantas vezes minha mãe foi lá me levantar? Tinha dia que eu entrava pela porta da sala, saía pela porta da cozinha e dormia no alpendre. Tão bonzinho que eu estava. Tá vendo como é que é? Às vezes a gente é canseira. Às vezes eu podia até ir na igreja, mas meus irmãos iam acreditar que eu era um homem de Deus? Não. Então a nossa fé precisa. A hora que eu parei, comecei a conhecer Jesus, eu comecei a trocar. Quando eu vi que eu tinha me convertido, foi quando eu comecei a parar de jogar bola para ir à missa durante a semana. Que eu comecei a deixar de jogar futebol, eu só jogava futebol depois da missa. Que eu comecei a deixar para ir nas festas depois da missa, quando eu ia. Que eu comecei a parar de fumar, a parar de beber, a parar de achar que a política era mais importante do que... Eu achava que Che Guevara era tão importante quanto Jesus Cristo. Era bem comunista. Aí quando você descobre Deus, você torna perseverante. E eu comecei a ficar lá na porta da igreja. E aí um dia tinha uma mulher com aquele saquinho, sabe que as pessoas ficam conversando? E tinha uma mulher batendo aquele papelzinho, aquele folheto da missa. Pá, pá. Eu peguei e fui mais para frente. Aí a senhora que estava na outra missa estava mexendo num saquinho. Falei, que tanto essa mulher mexe nesse saquinho, meu Deus do céu. Aí eu queria escutar o padre falar, não conseguia. Aí eu fui para o meio da missa, lá para o meio da igreja. Aí sentei no meio da igreja, aí eu sentei num lugar lá, chegou uma senhora. E foi fazendo assim. Que eu tinha sentado no lugar dela. Ela me tirou. Então nós vamos vendo que muitas dessas situações é assim que acontece. Então depois sentei lá no banco da frente. E quando eu sentei no banco da frente, faltou alguém para fazer a leitura. Aí a moça olhou para mim. Você não quer fazer a leitura? Eu falei, eu leio, eu sei ler, eu tinha faculdade, já tinha 2 faculdades. Eu falei, fácil. Fui lá, quando eu cheguei, que eu olhei para o povo, as letras sumiu tudo do papel. É fácil falar para os outros, mas na hora que você vai ler que some tudo. Está vendo? E aí eu comecei, Deus usou de uma pedagogia para me colocar lá na frente. Então Deus usa de pedagogia para nos trazer para perto dele. E hoje nós estamos vendo a leitura do cego de Jericó. E aquele homem, ele tem o nome de Bartimeu. Mas o Bartimeu era o pai dele, ele nem nome tinha. Ninguém nem sabe o nome dele. A gente sabe que é o cego de Jericó. Filho de Bartimeu, filho de Timeu. Bartimeu, filho de Timeu. Então, é o nome dele. E aquele homem, e a hora que ele escutou Jesus passando, ele perguntou, quem está aí? E alguém disse,
é Jesus de Nazaré. E aí, lógico que ele começa a gritar, mas ele começa a gritar algo muito interessante: Senhor, tende piedade de mim. Ele não gritou: Jesus, me cura, Jesus, me liberta, Jesus, vem me dar uma vida nova. Senhor, tende piedade de mim. Porque dentro da história do judaísmo, toda pessoa que tem uma doença é porque ele cometeu um grande pecado, ou o seu pai ou a sua mãe. Ele era um pecador, por causa de uma doença desta, era tido como pecado. É alguém que pecou. E é interessante que ele se sentia o quê? Abandonado, ele se sentia rejeitado, ele se sentia inferior, não tinha mais casa, tinha um ponto de pedir esmola. Ele sentia o quê? Amedrontado, ele tinha medo da vida. E aí o que Jesus... E ele insistiu: Senhor, tende piedade de mim, ou Senhor, tem compaixão de mim, porque eu estou aqui, ó. E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? O que queres de mim? Aquele ceguinho podia pedir: Senhor, eu quero uma namorada, eu quero uma casa, eu quero um manto novo, me dá seu manto, me dá sua sandália, eu estou sem sandália, me dá um dinheiro. Ele podia pedir tantas coisas, até um dia eu estava em Brasília, pregando no encontro Brasília, veio um ceguinho, até mim. Eu falei: hoje o negócio, se ele pedir para eu curar ele, eu estou perdido. Aí o cego veio até mim, e eu perguntei: pois não, o que você quer? O que você deseja? Ele falou assim: eu gostaria que o senhor rezasse pelo meu irmão que está muito doente. Eu pensei que ele ia pedir para ele, mas ele não queria nada para ele, ele queria para o irmão dele. Está vendo? Como esse cego, ele podia: olha, meu pai está doente, a minha mãe está doente. Ele podia pedir para todas as pessoas. Mas Jesus perguntou para ele: o que você quer? E ele disse: eu quero ver de novo. Significa que ele não era cego de nascença, que ele era cego por uma situação que aconteceu na sua vida. Ele tinha ficado cego, ele não foi cego de nascença. É uma pessoa que queria ver de novo. E realmente, quando a gente está no pecado, a gente não enxerga. Quando a gente está com raiva, a gente não enxerga. Quando a gente está ressentido, a gente não enxerga. Quando a gente está magoado, a gente não enxerga, a não ser um problema que a gente está. Quando nós estamos com raiva um do outro, nós não enxergamos as virtudes do outro. Quando você está com raiva do seu pai, você não vê virtude nele. Quando você está com raiva da sua mãe, você não vê graça, alegria na sua mãe. Você não vê o que ela fez para você quando era criança. Você não vê o que o seu irmão às vezes te ajudou na sua infância. Você não vê o que o teu marido já fez para você. Você não vê o que a tua esposa já fez. Você não vê o que o outro já fez para você quando você está com raiva. A gente não enxerga. Quando a gente está mal, quando a gente está vivendo uma vida desgraçada, a gente não enxerga além de nós. E é interessante que uma das coisas que eu observo, primeiramente, quando a gente vai orar para a libertação de uma pessoa, a primeira coisa que o demônio faz, que o mal faz, e que a tristeza da nossa vida faz, que uma doença emocional ou psicológica faz, é fechar os nossos olhos. A gente não consegue ver além da gente mesmo. Quando a pessoa está possuída pelo mal, às vezes, a primeira coisa que ele faz é ela ficar cega. Ela não consegue abrir os olhos. E a nossa luta é para abrir os olhos de novo, para que ela veja Jesus. E o que ele pediu? Que eu veja novamente. Quem que ele queria ver? Jesus. Ele queria ver, enxergar novamente a alegria de Deus, a bênção de Deus, a vida nova em Deus que ele tinha perdido, pode ser por um pecado, pode ser por uma tristeza, por uma situação que levou a ele ficar cego. Algo levou ele a ficar cego na sua vida.
E talvez algo está fazendo você ficar cego, algo me faz ficar cego. Quando a gente está no vício, a gente não enxerga outra coisa senão a bebida. Quando a gente está no vício do cigarro, a gente não enxerga outra coisa senão o cigarro. Quantas vezes eu levantei à noite e não tinha cigarro, eu saía catando guima da rua para fumar. Quantas vezes um drogado sai, rouba o pai e a mãe, ele não enxerga outra coisa senão uma droga. A gente fica cego para as outras coisas. Quando a gente está na nossa doença emocional, a gente não enxerga outra coisa senão aquilo que é o nosso desejo, a nossa vontade, nosso querer. A gente fica impossibilitado de ver. Nós ficamos como este cego e até a gente grita para Deus: Senhor, tenha compaixão de mim, olha para mim. E Jesus está perguntando: o que é que está fazendo você não enxergar as coisas maravilhosas que tem em você? Porque você está te olhando como uma pessoa derrotada, fracassada, triste, miserável, sem valor. Por que você deixa estas coisas dominar o seu coração? É Jesus que está perguntando. É Ele que vai olhando para dentro da sua alma e sabendo por que você quer enxergar de novo. O que queres que eu te faça? Aonde está a ferida? E é lógico que tem certas feridas na nossa vida, como a primeira ferida que este cego experimentou: a rejeição de si mesmo, rejeição da sua família, dos seus amigos. Porque quando a gente está mal, a gente se sente rejeitado por todos. Segunda ferida que esse cego experimentou na vida dele: inferioridade. Porque ele se sentiu abandonado por todos, se sentiu sozinho, com a sua capa, sentado no lugar, dependente dos outros, mas isolado, inferior aos outros, miserável na sua própria história. Então, a segunda ferida que entrou. Terceira, ele não saía daquele lugar porque se ele saísse, alguém tomava o lugar dele. O medo de começar a viver uma vida nova, de ele não saber para onde ir, o que fazer da vida dele. Então, uma terceira coisa. A quarta coisa: de quem é o sofrimento? Quem me fez sofrer? Ele podia pensar: foi meu pai que me deixou aqui, foi minha mãe que não me cuidou direito, foi os meus amigos que me levou para a droga, foi os meus amigos que me levou para beber, foi meus amigos que mentiram, foi meus amigos que me ensinaram, foi eu que sou uma pessoa burra, ignorante, que fiz tudo errado. Então, terceira coisa, a quarta coisa: culpa. Quando a gente para na culpa, nós ficamos impossibilitados de continuar. A quinta coisa é a formação religiosa errada. Aí ele começa a achar que Deus está punindo ele porque ele fez alguma coisa errada, que Deus está lá no céu apontando o dedo para ele e fazendo com que ele ficasse cego, que ele ficasse miserável, que ele sofresse, que ele pagasse tudo o que ele fez. Está vendo? A quinta coisa é esta. A sexta coisa é porque ele acha que todos abusaram dele. Todos abusaram dele. Todos aproveitaram da sua vida, abusaram, foram cada vez mais, abusaram da sua pessoa. Ele foi abusado de todos os jeitos. Às vezes abusado na sua dignidade, em todos os sentidos da sua vida. Então hoje, este cego que está aqui, ele está mostrando muitas dinâmicas, muitas situações que ele poderia estar passando dentro do seu coração. Talvez nós estejamos aqui. Quando você vem aqui, o que você enxerga? Quando você vai na igreja, o que você enxerga? Como que você vê? O que você busca? Qual o tipo de cura que você busca? Esse cego estava buscando a cura física ou a cura da sua ferida interior? O que Jesus ofereceu para ele? Sede curado e sede salvo. Qual que é mais importante? Curar a minha vista ou ser salvo? A salvação ou a cura física? Então, muito interessante que às vezes Deus faz a gente rezar bastante para que a gente vive a nossa salvação. As nossas orações nunca ficam sem resposta.
E quando você estiver passando por um problema, por uma dificuldade, você pode enxergar de duas formas, como esse cego: como motivo de que eu estou sofrendo por uma situação de sofrimento, por causa de diversas circunstâncias, e é apenas um sofrimento. Ou posso olhar como motivo de transformação para a minha vida, de sacrifício, de penitência, de vida nova. Eu posso olhar o meu sofrimento como purificação para a minha vida, como santificação para a minha vida, ou como apenas um sofrimento. Quando bater o sofrimento na sua vida, você pergunta para Deus: Senhor, esse sofrimento é para me purificar, para reparar os meus pecados, ou é apenas um sofrimento? Se for apenas um sofrimento, porque Deus não vai mandar um sofrimento que não seja reparador, não vai permitir que chegue na sua vida, não vai mandar, Ele não vai permitir que chegue na sua vida, se não for para te santificar. E se não for, porque o demônio colocou. E se for do demônio, você vai dizer: se é por causa do demônio, vai embora desta casa, vai embora da minha vida. Se é para a minha santidade, Senhor, me dê a graça de vencer. Então hoje este cego nos ensina uma dinâmica perfeita para que a gente caminhe, olhando para a nossa vida. E se, Senhor, eu estou cego por causa das minhas fraquezas e das minhas misérias, me dê a graça de curar a minha cegueira e tudo aquilo que está bloqueando na minha vida. Se for esses sintomas que estão aqui, me dê a graça de vencer. Olha para dentro de você agora um minutinho e diga: Senhor Jesus, se eu estou sofrendo por algum motivo, se eu estou passando por essas situações na minha vida, se é para a minha santificação, dê-me a graça de vencer e suportar. Mas se for alguma coisa maligna, se for uma investida maligna, que vá embora em nome de Jesus. Se dentro de mim está como este cego, se meu coração, a minha alma, se meu interior está afligido, se tudo isso me levou a não enxergar as graças e alegrias na minha vida, se tudo que eu tenho enfrentado cegou a minha vida, tirou a minha alegria, a minha paz, dê-me a graça de vencer novamente e de restaurar a minha vida. Se eu experimentei a rejeição, seja do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das pessoas que eu amo, se essa palavra está no meu coração, desde a concepção, lava-me com teu sangue. E eu quero perdoar cada pessoa que gerou este sofrimento em mim. Se eu me sinto inferior pelos meus irmãos, porque às vezes nós imaginamos na rejeição, na inferioridade, que os outros gostam mais de alguém do que de nós. Às vezes nós imaginamos que nosso pai gosta mais dos nossos irmãos do que da gente, que a nossa mãe gosta mais do outro do que de mim, que as pessoas gostam mais do outro do que de mim. Por isso a inferioridade me leva a essa dinâmica. Lava-me, Senhor, de toda a inferioridade que eu trago em mim e que bloqueia a minha vida. Todo medo que fez com que aquele cego se mantivesse ali parado, que não saísse do seu lugar por anos a fio, se acomodou nas suas doenças, na sua miséria. E se eu estou com medo, se esse medo tem me paralisado, lava-me com teu sangue, Senhor. Se eu tenho também trazido culpas no meu coração,
Culpa, se eu tenho culpado o meu pai, se eu tenho culpado a minha mãe, se eu tenho culpado os meus avós, os meus professores, aqueles que me feriram, e se eu alimento de culpa a minha vida, ou se eu fico me culpando, ou culpando alguma pessoa pelos meus sofrimentos, lava-me, Senhor, santifica-me, arranca de mim essas culpas, porque elas não trazem nenhum bem para mim, nenhuma felicidade. E eu quero ser um homem novo, uma mulher nova. E sempre eu quero estar na tua presença. Amém? Eu vou fazer uma oração. O padre Duarte Lara nos falou que o exorcismo é sempre para afastar de nós as forças malignas. E aqui no nosso ritual tem uma oração que a igreja concede. O bispo concede ao seu povo em determinada época para que seja feita, porque não tem ninguém possesso aqui, mas nós somos atingidos, nós somos exprimidos pelo mal. Então, para afastar este mal, eu vou fazer esta oração do exorcismo para as diversas circunstâncias, tá bom? Então fique de pé. É uma oração bem rapidinha. Eu vou fazer esta oração porque o bispo me autorizou a fazer quando fosse necessário, em circunstâncias próprias, como nós estamos aqui em família, para exorcizar de todos os ataques malignos que têm entrado na nossa casa, na droga, no alcoolismo, na prostituição, no adultério e tudo que tem nos oprimido. Eu te exorcizo todo espírito maligno, todo poder das trevas, todo ataque adversário infernal, toda legião, grupo, seita diabólica, em nome e pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Saia, afasta da igreja de Deus, das almas formadas à imagem de Deus, redimida pelo precioso sangue do Cordeiro Divino. Nunca mais ouse a astuta serpente iludir o gênero humano, perseguir a igreja de Deus, ferir e ajoelhar como trigos eleitos de Deus. Isso te ordena, Deus Altíssimo, a quem, em tua grande soberba, ainda pretende ser semelhante. Ele quer salvar todos os homens e conduzi-los ao conhecimento da verdade. Ordena-te, Deus Pai, ordena-te, Deus Filho, ordena-te, Deus Espírito Santo, ordena-te, Cristo, o Verbo eterno de Deus, feito homem, que para salvar o gênero humano das obras indignas, inveja perdida, se humilhou a si mesmo, fazendo obediente até a morte, e edificou a sua igreja sobre a rocha firme, e prometeu que as portas do inferno nunca prevaleceriam contra ela, e estaria com ela todos os dias até a consumação dos tempos. Eu vou fazer o sinal da cruz e você faz em você. Ordena-te mistério da cruz e o poder dos sagrados mistérios da frequência. Ordena-te, excelsa Mãe de Deus, Virgem Maria, que desde o primeiro instante de sua imaculada conceição esmagou tua orgulhosa cabeça com a sua santa humildade. Ordena-te, fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e dos outros apóstolos. Ordena-te, sangue dos mártires e piedosa intercessão de todos os santos e santas. Por isso, legião diabólica, ordena-te pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, pelo Deus que amou o mundo e entregou seu Filho unigênito para que todo nele creiam, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Deixa de iludir as criaturas humanas, deixa de infectar com veneno da perdição eterna, deixa de fazer mal à igreja, de amar laço da tua liberdade. Retira-te, Satanás, pai da mentira, inimigo da salvação humana. Dar lugar a Cristo, que nada entre em contraste a tua alma. Dar lugar à igreja, una, santa e católica, apostólica, que o próprio Cristo adquiriu com o teu sangue. Humilha-te sob a poderosa mão de Deus, estremece e foge a invocação que fazemos do santo nome de Jesus, que faz tremer o inferno, que estão sujeitos aos poderes celestes, às potestades, às dominações, a quem os querubins levam num concerto sem fim, dizendo: Santo, Santo, Santo,
Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Amém. cançãonovaplay.com. Assine já!